Vamos então para a nossa aula de matemática aplicada, né? Revisão, né? Revisando algumas áreas. Primeira área que nós vamos revisar, né? Nós vimos todas elas, né? É o quadrado. Como é que é um quadrado? O que é que eu preciso nele para me encontrar a área, né? De forma simples. Eu preciso da base e preciso da altura. Mas, como ele é um quadrado, todos os lados são iguais, a base e a altura são iguais, então a altura é igual a b. Então, tem duas maneiras de calcular a área de um quadrado. Eu multiplico base vezes altura, ou, lembrando que a altura é igualzinho a base, b vezes b, base vezes base, base ao quadrado, b ao quadrado. Duas maneiras bem simples, né, de calcular a área de um quadrado, né? Base vezes altura ou base ao quadrado. E outra área, né? E o triângulo? Triângulo também, para me encontrar a área dele de forma simples, eu tenho que saber qual é a base dele e qual que é a altura. Aqui a altura, eu coloquei ela aqui de forma externa aqui. Lembrando que a altura é sempre um segmento de reta que vai de um vértice até o lado oposto, né, formando um ângulo de 90 graus, que é esse lado oposto. Então, a altura é perpendicular a essa base aqui, sempre. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tranquilo, né? A área do triângulo é tranquila. Mais outra área também, caso mais geral, é a área do retângulo. Aqui o retângulo, ele também precisa, né, de forma simples, preciso saber quanto que vale a base e quanto que vale a altura desse retângulo. Para mim encontrar a área, é só multiplicar esses dois, então, né? Base vezes altura. Aqui, base vezes altura. Observa como ela se parece com a área de um quadrado, mas tem que parecer mesmo. O quadrado é um caso particular de retângulo. Professor, então eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo? Sim, você pode dizer. Eu posso dizer também que todo retângulo é um quadrado? Não, aí eu não posso dizer, tá? Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é o quadrado. Um retângulo só é um quadrado quando a base e a altura forem iguais. Aí todos os lados serão iguais. Tudo bem até aí? Mais áreas ainda. Losango ou rombo? Aqui um. Você se lembra como é que se calcula a área dele? Nós estávamos calculando a área do losango pelas suas diagonais, não era isso? Vamos traçar as duas diagonais desse losango aqui. Aqui uma diagonal. Mas isso aqui é diagonal? É a distância de um vértice até outro vértice que não seja adjacente a esse aqui. Isso é para os quadriláteros, né? Esse aqui é uma diagonal. Mas então tem outra diagonal aqui. Isso, sempre tem duas diagonais, né? Todo quadrilátero tem duas diagonais. E como é que eu calculo a área do losango ou do rombo? É só multiplicar essas duas diagonais e dividir por 2. Então, D1 vezes D2 dividido por 2. Certinho? Lembre-se que isso aqui são diagonais. Outra figura importante, nós calculamos a área também, é o trapézio. Aqui um trapézio. Trapézio eu já preciso de pelo menos três coisas, né, para encontrar a área dele de forma simples. Eu preciso saber quanto que vale essa base maior, preciso saber quanto que vale essa base menor. Observe que essas duas bases são paralelas. E as outras duas? Não, os outros dois lados não são paralelos, né? Esses dois são paralelos e os outros dois não são paralelos, tá? E observe que essas bases são diferentes. Se essas duas bases paralelas forem iguais, aí isso aqui cai num caso particular. Aí ele cai num quadrado. Aliás, pode ser um retângulo também, né? Cai num retângulo, de forma mais geral. Então, nesse momento aqui, ó, olha só, trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos e dois não paralelos, né? É esse que nós chamamos de trapézio. Eu preciso também de uma altura nesse trapézio aqui. É a distância entre essas duas bases. Aí, a distância entre essas duas aí. Lembre-se que distância sempre é perpendicular a essas bases aí, tá? É a menor distância possível entre as duas. Tranquilo? E como é que eu calculo a área desse trapézio?
faço a média dessas duas bases e multiplico pela altura. Como é que é? Média das bases? Basta somar as duas bases, dividir por 2. E o resultado você multiplica pela altura. Você está vendo? Eu faço a média das bases vezes a altura. É por isso que se as bases forem iguais, isso aqui recai, né, num retângulo. Tá bom? Base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura. Média das bases vezes a altura. A altura é a distância entre essas duas bases aqui. Tranquilo até aí? Outra figura, né? Essa aqui nós falamos menos nela, né? Nós temos que falar mais sobre ela. É a área do círculo. Aqui um círculo aqui. Esse aqui é um círculo. Olha lá, ele tem sempre um centro, tem um raio, tá pequenininho, né? Agora eu vou aumentar ele. E como é que eu calculo a área de um círculo? É assim, ó. πr ao quadrado. Ixi, não estou entendendo isso aqui muito bem, não. Então vamos melhorar isso aqui. Aqui o círculo. Todo círculo, né? Ele tem um perímetro aqui. Isso aqui nós chamamos de circunferência. Toda circunferência ou círculo tem um centro, que eu vou chamar de O. A distância desse centro a qualquer ponto aqui dessa periferia, né, da circunferência, essa distância aqui, eu vou chamar de R. É o raio dessa circunferência. Então, daqui até aqui é R, daqui do centro até esse ponto aqui também é R, R. A distância do centro a qualquer ponto da periferia é o raio. São duas coisas importantes, por enquanto, que eu preciso saber aqui nessa circunferência. Primeiro é o comprimento dela. Pensa bem, ó, saindo daqui, onde está aqui ó, esse laser aqui? Ó, saindo daqui, dando uma volta completa e parando bem aqui, qual é a distância? Qual é o comprimento? Como é que eu faço para calcular esse comprimento aqui? Eu vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou multiplicar esse raio aqui por um número que nós vamos chamar de π e vou dobrar esse resultado aí. Como é que é? Complicou, né? Não. Eu vou colocar de uma maneira mais simples aqui a forma. Aqui a forma. 2πr. Eu dobro o raio e multiplico por um número chamado π. 2πr. Como é que é? Não entendi. Isso aqui é um raio. Até aqui é outro raio. Dois raios juntos nós chamamos de diâmetro, né? Diâmetro. O que importa então é que eu estou multiplicando o diâmetro pelo π. Duas vezes esse raio aqui pelo π. Esse π aqui é um número irracional. Ele é um número decimal, portanto tem uma vírgula nele, e ele não dá uma dízima periódica. Ele não se repete, né, periodicamente como uma dízima. Por isso que ele é chamado de número irracional. Nós não vamos nos preocupar com esse π aqui. O exercício, sempre que o exercício precisar, vai dar o valor dele. Tá? Eu tenho que usar o valor que o exercício der. Se o exercício falar que o π é 3, então eu uso 3. Se ele falar que é 3,1, então eu uso 3,1. Se ele falar que é 3,14, 3,14. 3,141, 3,141 e assim por diante, tá? Esse π aqui, como é que eu encontro? Como é que tem jeito de encontrar esse π aqui? Tem várias maneiras de encontrar esse π. Qual é a maneira mais fácil? Você pega uma circunferência qualquer. Pode ser até na sua casa, você pode fazer isso com a fita métrica. Você pode pegar um prato, você pode pegar o volante do carro lá do seu pai ou da sua mãe. Qualquer coisa circular lá. Mede esse comprimento aqui e divide pelo diâmetro. O diâmetro são dois raios desse aqui, ó, juntos. Ó. É uma reta que vai de uma ponta até a outra, passando lá pelo centro. Ó, por centro de circunferência, de uma ponta até a outra. Vai de um ponto da circunferência até o outro ponto da circunferência, passando pelo centro. Isso que é o diâmetro. São dois raios, e esse comprimento aqui. Se você dividir o comprimento por esse diâmetro, você encontra esse π aqui. Isso dá certo em toda a circunferência. Toda, tá? Comprimento, então, dessa circunferência, 2πr. E a área? A área, que é o que nós falamos, é πr ao quadrado. É o mesmo π, o exercício sempre dá o valor dele, não precisa se preocupar, vezes esse raio, só que agora está ao quadrado. Olha aí, não aparece o 2. Esse 2 aqui, multiplicando pelo π, não aparece, mas aparece r ao quadrado. Então, o que importa para nós no circunferência, por enquanto, é o comprimento dela e a área dela. Eu pus C aqui, mas tinha que ser um A, né? Um A de área, tá? Foi um ato falho só que aconteceu aí. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer algumas aplicações.
Fazendo algumas aplicações. Primeira aplicação. Observe a piscina representada em uma plataforma quadrada a seguir, que é a figura. Na região da plataforma que estiver ao redor da piscina serão colocados azulejos. Sabendo que o metro quadrado desse azulejo custa R$30, quanto será gasto com os azulejos nessa obra? Observação, P é 3,14. Olha o danado aí. Eu não falei para você que toda vez que precisar dele eles vão colocar o valor? Então nós vamos usar esse valor aí. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Plataforma quadrada, 15 metros, é quadrada. Então aqui é 15, 15, 15, 15. Piscina propriamente dita, olha o diâmetro. Dois raios juntos, hein? Diâmetro é 10 metros. Então quanto que é o raio? É a metade, 5. Então se esse aqui é o centro, para cá é 5, para cá também é 5. Então deu 10 metros, certinho? Então o quadrado, todos os lados valem 15, e o raio é a metade do diâmetro, que é 5 também. Então, eu quero saber quanto de azulejo que eu vou colocar ao redor. Não aqui dentro, né? Aqui dentro é um plástico diferente, né, nas piscinas de hoje, né? Então o azulejo vai aqui, ó, nessa parte azul aí, ó, mais escura aqui. Aqui igual azulejo. Como é que eu faço para calcular quanto é que eu vou gastar de azulejo? Eu preciso saber quanto que vale essa área mais escura aí. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu preciso saber qual que é a área desse quadrado e qual que é a área desse círculo. E subtrair uma menos a outra. Porque se desse quadrado, se eu tirar esse círculo aqui, não sobra essa parte aqui onde vai o azulejo? Então, se eu souber quanto de azulejo que eu coloco aqui, eu sei quanto é que eu vou gastar, porque cada metro quadrado é R$30. Vamos lá, então? Vamos resolver a coisa, então? Então, vamos lá. Vamos calcular a área do círculo primeiro. Olha a fórmula da área do círculo. Πr ao quadrado. Nós vimos agora, não é isso? O π é 3,14 e esse raio aqui, a metade do diâmetro, é o 5, né? Vamos substituir? Π 3,14, raio 5. Vamos fazer essa continha. 5 ao quadrado, 25. Agora o 3,14 multiplica o 25. Quanto é que vai dar? 78,5 metros quadrados. Não é essa a resposta ainda não. Vamos guardar esse resultado aí. Do jeitinho que eu fiz com a área do círculo, vamos fazer agora com a área da plataforma, a área do quadrado, né? Olha a fórmula da área do quadrado. Base ao quadrado. É quadrado, né? Podia ser base vezes altura? Podia, mesma coisa. A base não é 15? 15 ao quadrado. Quanto que é 15 ao quadrado? 225 metros quadrados. Esse não é o resultado ainda. Vamos guardar ele, né? E agora, o que eu tenho que fazer? Pego a área total do quadrado e subtraio a área da piscina propriamente dita, 78,5 metros quadrados. Vamos lá? É a área do azulejo, né? Olha lá, área do quadrado menos a área do círculo. Área do quadrado menos a área do círculo. A área do quadrado é 225, do círculo é 78,5, subtraindo 146,5 metros quadrados. Essa é a resposta final? Não. Eu quero saber isso aqui, ó. Quanto que eu gasto com azulejo aqui. Eu vou colocar isso aqui de azulejo. Mas quanto é que eu vou gastar? O exercício não falou que um metro quadrado não custa R$30? Mas eu vou gastar mais de um metro quadrado. Eu vou gastar 146,5 metros quadrados. Quanto é que vai dar isso? Não sei. Mas isso aqui é uma regra de 3, direta, simples e direta. Como é que eu sei? Ué, porque se um metro é 30, 146,5 vai dar mais de 30, não vai? Então, esse aumenta, regra de 3 direta. É só multiplicar cruzado. X vezes 1, esse não precisa fazer conta, é x. 146,5 vezes 30. É aí, 146,5 vezes 30, diretão. Multiplicando isso aí dá quanto? 4.395. Ah, prontinho. Resposta: R$4.395. Esse é o nosso gasto com azulejo. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Então vamos para mais uma aplicação. Vamos dar uma lida? Observe a figura a seguir. Aí, figurona doida aí, né? Tem um 12, tem um 12. Veja que já existe um corte marcando a divisão em partes nessa figura. Então a figura está dividida em duas partes.
Como todos os ângulos desse quadrilátero são retos, todos os seus lados opostos são paralelos e congruentes. Peraí, antes de eu continuar aqui. 12, 12, congruente é igual, né? 12, 12. Ah, isso aqui então é um quadrado. Esse quadrilátero aqui é um quadrado. Certo. Assim, pode-se concluir que o quadrilátero é um quadrado. O diâmetro do semicírculo, metade de um círculo, é um dos lados do quadrado. Por isso, o seu raio é metade do lado, ou seja, 6 centímetros. Espera aí. Esse aqui é um quadrilátero. E isso aqui é um semicírculo, a metade de um círculo. Esse aqui é o diâmetro do círculo. Vale 12, né? 12, 12. Então, o raio é a metade. Para cima, 6. Para baixo, 6. É a metade. Foi o que ele falou aqui. Ó. E aí pergunta. Sendo assim, qual que é a área dessa figura? Então, quadrado de lado 12. Semicírculo, a metade de um círculo. Raio 6. Como é que eu faço isso? Vamos ver? A área do quadrado é coisa simples, né? A área do quadrado não é base ao quadrado? Ou base vezes altura? Tudo igual, né? Tudo 12. Ó. 12 ao quadrado, 144 centímetros quadrados. Vamos guardar esse valor? Vamos fazer agora a mesma coisa com o semicírculo. Como é que eu faço para calcular a área do semicírculo, hein? Uai. Se fosse o círculo inteiro, não era πr ao quadrado, que nós vimos agora? Então, a metade, o semicírculo, é só dividir o πr ao quadrado por 2. Aí. O π, o exercício falou que é 3,14. E o raio é 6, é a metade do lado. Vamos substituir? 3,14 vezes 6. Professor, o senhor não falou que é para usar o valor do π só quando ele der o valor? Falei, mas aqui nós vamos precisar do π, porque senão eu vou ficar misturando π com um número que não tem π. Vai dar um trabalhão. Então, dessa vez eu estou arredondando. Professor, como é que eu vou saber? Não se preocupa não, nos exercícios vão falar. Só nesse aqui que não está falando, tá? Mas a maioria absoluta. Aí você substitui também, quando você for substituir por conta própria, você fala que você está aproximando para tal valor, se for necessário, viu? Se o exercício não tiver dado esse valor. Se o exercício deu o valor, você tem que usar o valor que foi dado pelo exercício. Tudo bem? Bora resolver essa conta aqui, 6 ao quadrado? 36. O que eu faço agora? Multiplico 3,14 vezes 36 e divido por 2. Ah, isso aí é fácil. Olha lá quanto é que dá. 56,52 centímetros quadrados. Acabou! Não. Eu quero a área total. Quadrado mais semicírculo. Ué, então é só somar as duas, né? A área total? É isso aí. Basta somar as duas. Quadrado é 144. Semicírculo 56,52. Somando os dois dá 200,52 centímetros quadrados. Tudo bem até aí? Mais uma. Observe a figura representada na figura a seguir. Calcule a medida da área dessa figura, considerando as medidas que foram colocadas nele. Que figura, hein? Um lado. 5 lados, hein? Isso aqui é um pentágono totalmente irregular, né? Tá meio complicado aqui. Como é que eu calculo a área disso aqui, hein? Nós não vimos a área de pentágono. Então eu vou ter que fazer uma divisão dessa área. Se eu dividi-la em figuras que eu já conheço, lembra que eu conheço? Conheço quadrado, triângulo, retângulo, losango, trapézio, círculo, isso aí tudo eu conheço. Mas a do pentágono nós não falamos. Então eu vou repartir ela de tal maneira que fiquem figuras que eu já conheço. Vamos resolver isso então? Quero saber a área total. Vamos colocar ela. Vamos nela. Vamos ver. Olha lá, vamos fazer a divisão. Aí a figura. Eu preciso passar uma linha em algum lugar aí, ou uma ou duas ou mais, né? Quantas linhas forem necessárias, para fazer uma divisão em figuras que eu já conheço, né? Você quer ver uma possibilidade? Aqui uma delas. Existem várias maneiras, eu só estou usando uma. Aqui uma. Se eu dividir, aqui fica fácil. Ó. Aqui apareceram duas áreas. Aí, ó, essa primeira área aqui. Que área que é essa, hein? É um triângulo, né? E essa segunda aqui, que área que é essa? É um retângulo, né? Vou até colocar esses nomes aqui para mim não esquecer. O A1 é um triângulo e esse A2 aí é um retângulo. Não pode esquecer disso não, tá? Vamos calcular essas duas áreas então? Porque agora não ficou muito difícil de fazer não, tá?
Só lembrando, triângulo, olha a base dele. É isso aqui, não é? Isso aqui é a base do triângulo. 50 centímetros, esses dois lados são iguais. E a altura dele? A altura vai daqui até aqui só. Se fosse até aqui embaixo, não era 60? Mas essa parte aqui está passando. Essa parte aqui não é 30? Ah, então é 60 menos 30 a altura dele. Então a altura dele aqui, essa distânciazinha aqui, 60 menos 30. 30, por isso que eu já coloquei aqui. E do retângulo? Do retângulo é mais fácil, né? A base é 50 e a altura é 30. Aí. Tranquilo? Vamos lá, vamos fazer o cálculo do triângulo primeiro? Triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base é 50, altura é 30. Só substituir. 50 vezes 30 dá 1.500. Dividido por 2 deu 750 centímetros quadrados. Vamos fazer a mesma coisa agora com o retângulo? É a área 2, né? Base vezes altura, né? Essa aí que é a área do retângulo, base vezes altura. Base é 50, altura é 30. 50 vezes 30 deu 1.500. E como é que eu faço para calcular a área dele inteira? A área total aí, que eu vou chamar de A. A área total é só somar essas duas áreas aqui. 750 mais 1.500. 750 mais 1.500, 2.250 centímetros quadrados. Então deu a letra C. É só marcar a letra C. Tudo tranquilo, tudo beleza? Aí. Essa questão aqui é boa, hein? Essa é boa. Observe a figura abaixo. Essa figura representa a planta de um escritório com as medidas indicadas em metros. Sabendo que os ângulos nos vértices A, B, C, D e E dessa figura são retos e que serão colocados pisos nesse salão, determine qual a área total do escritório. Observe que na figura faltou, né? Faltou esses vértices aqui, ó, A, B, C, D, E. Mas são esses pontinhos aqui, ó, esse aqui, ó. A, B, C, D, E. Tudo ângulo de 90 graus aí, ó. Tudo ângulo de 90 graus aí. Isso é só para facilitar a nossa vida, né? Parece que eu vou ter que fazer mais divisão aqui, né? Vamos tentar fazer, então, essa divisão? Vamos lá? Bora fazer, então, a divisão da figura? Uma das possíveis, né? Uma possível divisão dessa figura. Vamos colocar a figura aqui. Aqui ela aqui de novo. Então, vamos lá. Eu sei fazer, calcular que tipo de área. É quadrado, triângulo, retângulo, losango, trapézio. São essas aí, né? Essa aqui desse jeito está meio complicado. Vamos fazer uma divisão? Vamos passar algumas. Vamos fazer algumas possibilidades aqui de divisão aqui. Aqui uma. Aqui uma. Aqui. Quando eu faço essa divisão aqui, isso aqui é um retângulo, não é? Isso aqui é um retângulo. Essa base aqui é 4. Observe que aqui também é 4, né? Esse pedacinho que está passando aqui é 2. Mas isso aqui ainda está desconhecido. Ó. Tem 5 lados, pentágono. Não sei que figura que é essa, não. Vamos ter que fazer mais uma divisão ainda. Vamos fazer mais uma? Aqui outra possível. Ó. Aqui, ó. Pronto. Isso aqui é um retângulo. Isso aqui é um retângulo. E isso aqui é um trapézio. Agora ficou fácil de fazer os cálculos aqui. Sei calcular a área dessas três figuras aí. Vamos dar nomes para elas, né? A1, trapézio. A2 é retângulo. E A3 também é um retângulo. Então, só para voltar aqui, ó. Esse pedacinho aqui vale 4, 4. Então aqui também é 4. Esse aqui é 4. Até aqui é 4. Mas tudo é 6. Esse pedacinho aqui até aqui é 4. Até aqui é 6. Então só esse pedacinho pequenininho aqui é 2. Se aqui é 2, aqui em cima também é 2. Espera aí, se isso aqui é 2 e tudo é 8, tudo isso aqui, ó, mas esse pedacinho aqui não é 2? Então isso aqui é 6. Não esquece não, hein? Esse pedacinho aqui é 6, esse aqui é 2, 2. Esse pedaço aqui é 4. E esse grandão aqui? Esse aqui é 3 mais 6. Então tudo isso aqui é 9. Para o trapézio, eu preciso saber qual que é a base menor, 4, a base maior, 9. São os lados paralelos, né? 4 e 9. E precisa saber qual que é a altura dele. Ele está deitado aqui, né? É a distância entre essas duas bases aqui. Essa distância é 6, só vai daqui até aqui. Esse pedacinho aqui é 2, então esse aqui é 6. Então, base menor 4, base maior 9 e a altura é 6. Vamos colocar isso aqui?
Olha lá. Base menor 4, maior 9 e a altura é 6. Para esse retângulo aqui, esse pedaço é 2, 2, né? E a altura 9, é igual é a mesma base maior aqui do trapézio, né? Então 2 e 9. Vamos colocar aqui? 2 e 9. Para esse retângulo aqui, a base é daqui até aqui, 6, vai até aqui, isso aqui é 2, né? Então aqui é 4, 4 aqui em cima, mais fácil. Base 4, altura 6. Vamos colocar aqui? 4 e 6. Tudo bem até aí? Vamos calcular cada uma dessas áreas aí? Então vamos lá. A primeira área do trapézio, base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura. Média das bases, né? Vezes a altura. Só substituir os valores, ó. Bzinho 4, Bzão 9, H é 6. Vamos substituir? Aí. 4 mais 9 dá 13. Eu vou dividir o 6 pelo 2. 6 dividido por 2 dá 3, né? 13 vezes 3. 39. Vamos guardar esse valor. Vamos calcular agora a área 2. É um retângulo. Base vezes altura. Base 2, altura 9. 2 vezes 9, 18. Vamos guardar esse valor aí também. Agora da figura 3. Outro retângulo. Também é base vezes altura. Base 4, altura 6. 4 vezes 6, 24 metros quadrados. Beleza? Eu não quero na área total. O que eu tenho que fazer com essas áreas? Não é somar as 3 áreas? Vamos lá então. A1 mais A2 mais A3. 39 mais 18 mais 24. Hã? Quanto que deu? 81 metros quadrados. Tranquilão? Beleza pura? Valeu então? Inter.